Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs da Casa de Oração Irmão Francisco de Assis. Estamos aqui reunidos em mais uma manhã de palestra pública de doutrinária. Esta que foi a nossa única palestra do mês, a nossa única reunião doutrinária, porque nos finais de semanas anteriores nós tivemos atividades voltadas para macro-regional. Primeiro final de semana do mês, as equipes se distribuíram nas atividades setoriais e participaram deste grande evento promovido pela Federação Espírita do Estado da Bahia, que aconteceu de 1º a 4 de julho. Por isso não tivemos programação doutrinária em nossa casa. No segundo final de semana passado, nós tivemos uma plenária de socialização com os participantes das setoriais, em que pudemos compartilhar com todos que acompanham nossos canais o que foi discutido, o que foi pontuado, o que foi sugerido, o que foi por nós compreendido na participação deste grande evento. E hoje, de maneira espetacular, não poderia ser diferente. Eu costumo dizer que a espiritualidade trabalha de uma forma bastante precisa e Deus tem tudo muito certo. A gente costuma dizer que Deus escreve certo por linhas tortas? Não. Quem diz que as linhas de Deus são tortas nunca foram. Nossas escolhas é que assim são, nossos caminhos é que assim são, porque Deus escreve tudo certinho. Nós aqui com o nosso livre-arbítrio fazemos com que as coisas saiam um pouco do rumo, mas também temos, através da misericórdia divina, a oportunidade de voltar a isso. E é assim que o nosso tema de hoje vai nos mostrar o que é que as nuances, o que é que as possibilidades da vida nos trazem. É por isso que vocês estão vendo aqui o tema obsessor de hoje, amigo de amanhã. E é assim eu tenho uma imensa satisfação de apresentar para vocês daqui a pouquinho o nosso expositor. Vocês estão achando estranho porque não está aparecendo a imagem dele aqui? É proposital. Então, antes da gente passar a apresentação formal do nosso irmão e para conduzir a atividade de hoje, vamos fazer uma prece inicial. Mestre Jesus, governador deste planeta, Deus de infinita bondade e misericórdia, todos os mensageiros que aqui estão, nos protegendo, nos envolvendo, nos conduzindo diariamente. Somos gratos por estarmos aqui com saúde, superando todas as dificuldades que estes últimos anos de pandemia vêm nos trazer. Mestre, te pedimos, Pai, nesta manhã, envolve a cada uma das famílias que se encontram ainda dificilmente recuperadas das perdas que ocorreram, que para nós parecem ser perdas sem explicação lógica, mas que só a divindade tem a razão de tudo. Dai força aos familiares daqueles que ficaram, na expectativa de que um dia possamos nos reencontrar no plano espiritual para compreender de fato o porquê de cada situação. Oportunamente também pedimos, Pai, envolve a cada um daqueles que ainda se encontram enfrentando essas dificuldades, que estão acamados, que ainda estão enfermos, que encontram-se entubados, sem noção física de onde estejam, distantes completamente das ideias e concepções temporais e locais a que se encontram. Permita que cada um desses irmãos, Pai, possa, segundo a tua misericórdia e o merecimento de cada um, ter a sua recuperação e voltar para o seu lar, para os seus entes queridos, vivendo uma nova vida. A vida que tu, Pai, espera de cada um de nós. Envolve a todos os governantes deste planeta, envolve a todos os profissionais, cientistas, médicos, enfermeiros, maqueiros, auxiliares,
fisioterapeutas, nutricionistas, enfim, toda a equipe que trabalha na linha de frente para a saúde da população do planeta. Envolve os países mais pobres, aqueles irmãos que se encontram em dificuldade de moradia, de alimentação, de vestimenta, e que aqueles, Pai, que têm um pouco mais, possam dividir com aqueles que enfrentam as dificuldades de cada dia. Permita, Senhor, neste instante, como eu sempre tenho feito, que cada um dos médiuns deste planeta Terra sintam-se envolvidos pela Tua energia. Que essa energia, Pai, seja aquele escudo protetor que livrará cada um dos miasmas e das influências que sentem em razão do não trabalho presencial de intercâmbio entre os planos. Permita, Pai, que nós possamos de fato compreender que aquele que hoje se apresenta em nossas vidas como um obsessor, ou que nós, em muitos momentos, nos vemos também como obsessores de outrem, possamos perceber a necessidade urgente de nos tornarmos os amigos de amanhã. E assim, Mestre, declaramos iniciada a atividade desta manhã, pedindo a Ti, Senhor, que envolva o nosso expositor, que tenha derramada sobre ele as bênçãos necessárias para tudo o que ele preparou e programou e que será compartilhado conosco. Que essas bênçãos envolvam o seu lar, a sua família e todo o ambiente onde quer que ele esteja. Que assim seja. Agora sim, está aqui o nosso irmão, nosso amigo Francisco Nepomuceno, da Sociedade Espírita Cristã Irmã Miriam, nossa casa-irmã da cidade de Madre de Deus. Que o Mestre Jesus te envolva, meu irmão. E desde já, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para esta manhã. Deus te abençoe e te proteja. A palavra é sua, o trabalho está contigo. Deus sempre presente. Paz e bem e até daqui a pouco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queremos inicialmente agradecer ao nosso irmão Evandro e à Casa de Oração São Francisco de Assis, em São Francisco do Conde, pelo convite para a realização dessa atividade, desse dia de hoje. Bem? Então, que Deus nos abençoe a todos. O nosso tema de hoje é obsessor de hoje, amigo de amanhã. Eu gostaria de começar isso fazendo uma observação inicial. Companheiros, nós vivemos na Terra, estamos na Terra. E o que me parece, muitas vezes, é que nós esquecemos disso. Em muitas oportunidades, nós acabamos por esquecer que nós estamos na Terra. E lamentamos, e praguejamos, blasfemamos, todas as vezes que alguma dificuldade nos assalta, todas as vezes que algum problema nos chega às mãos. Esquecemos que a Terra é um planeta de provas e expiações. E que a nossa, diferentemente do que muitos dizem, e eu peço desculpas pela contradita, porque o que nós temos ouvido todo o tempo é que nós estamos num planeta em regeneração. Nós podemos até estar a caminho do processo de regeneração, mas não estamos ainda em regeneração. O planeta de regeneração ainda não é o nosso. Repito, nós vivemos no planeta de provas e expiações. O ambiente de um planeta regenerado ou em regeneração, de fato, ele pode vir a ser construído e é nossa responsabilidade de fazer isso.
Não cabe só aos espíritos a responsabilidade, é nossa, especialmente nossa, com auxílio dos seres espirituais que nos abraçam e que querem nos ver em um estado de felicidade, em um estado de paz, de harmonia íntima e coletiva. Mas esse ambiente é preciso se construir. E como diz no Evangelho, no capítulo 16, no parágrafo 14, do Evangelho segundo o Espiritismo, não será ou não é, senão pela união sincera e fraternal entre espíritos e encarnados, que a regeneração será possível. Portanto, meus irmãos, esperar pelos espíritos, ou esperar que eles façam, esperar que eles nos mudem, ou esperar que eles façam um milagre em nossas vidas, é ignorar todo o princípio universal das coisas, é ignorar que nós estamos na Terra, é ignorar todo o processo de auxílio, de ajuda que Deus, em sua misericórdia, tem nos tentado trazer, colocar diante de nós, em nosso convívio conosco, no dia a dia de nossas vidas, nos permitindo e possibilitando as experiências e o aprendizado. E a pergunta surge: para que estamos aqui? Jesus, ele nos traz essa resposta de uma forma muito enfática e presente no dia a dia de nosso viver. Quando ele nos apresenta Deus como Pai, e nas várias lições que ele nos traz, Jesus nos ensina que é preciso amar, que é preciso perdoar, e mesmo cercado em muitas oportunidades por ocorrências ao nosso ver negativas, ele nunca se abalou. E ele sempre esteve presente, disponível, apresentando para aqueles que estavam sob sua orientação a necessidade de cada um. Foi assim com Judas, foi assim com Pedro, foi assim com Paulo, foi assim com todos os seus seguidores. Tem sido assim conosco. Ele nunca desiste de nós. Cabe a nós aproveitar a oportunidade e seguir adiante. E é por isso que nós estamos reprisando a ideia. Por que estamos aqui? Resposta de Jesus: aprendam a amar. O nosso tema? Ok, meus irmãos. Obsessor de hoje, amigo de amanhã. A obsessão é, segundo Allan Kardec, a influência persistente de espíritos inferiores. É a intervenção desses espíritos de forma constante, renitente, em nosso viver, em nossos pensamentos, em nossas atitudes e nossas ações. Conversando com um amigo no livro, num dado momento, ele nos disse que o indivíduo que mantém o relacionamento de afeto, consideração e respeito por outra pessoa é seu amigo. Ou seja, que amigo é todo aquele que te ama, te respeita, te considera, se relaciona afetuosamente com você, que está sempre pronto a suprir as suas necessidades no sentido de: precisa de ajuda? Estou aqui. Precisa de ajuda? Estou do seu lado. Tem alguma dificuldade? Estou do seu lado. Segundo essa primeira definição, amigo é o nome que se dá a um indivíduo que mantém um relacionamento de afeto, de consideração, de respeito pela outra pessoa. Assim, companheiros, eu lembro de um amigo livro que, num dado momento, ele me disse assim: diz-me com quem andas, e eu te direi quem és. E aí,
fazendo um curso de PNL com os amigos que estão sempre tentando nos impulsionar, nos conduzir, nos ajudar nesse processo de crescimento. Ele me disse assim, o princípio anterior é: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. O princípio atual, e claro, evidencia que, se você disser o que você pensa, eu digo com quem você anda. Importa perceber, atentar, que tudo começa no pensamento. Na verdade, tudo começa no pensamento. De acordo com seus padrões mentais, de acordo com os pensamentos que você emite, de acordo com as construções psíquicas, com aquilo que no seu imaginário você constrói, você determina que tipo de acompanhantes você tem. Você determina qual tipo de amizade você está atraindo para você, você está tentando conquistar, consciente ou inconscientemente, pouco importa com isso. Importa, na verdade, é você ter a consciência de que o pensamento não é uma coisa surda, sem som, sem ouvintes, sem audientes, sem a plateia. Estamos esquecendo que nós somos espíritos encarnados, é verdade, nesse momento. Nós somos espíritos. E esta é a nossa voz original. Então, diz-me o que pensas, e eu direi com quem andas. Mas eu conheci um cidadão, e foi esse cidadão que me levou a esse entendimento, a essa busca, a esse processo de reflexão. Porque a gente vive ouvindo as pessoas dizendo que, pelo menos para pensar, nós somos livres. Nós somos livres para pensar, como somos livres para agir, para realizar, para fazer as coisas acontecerem. De todo modo, companheiros, irmãos de todas as ordens, tudo começa no pensamento. E se o que nós pensamos não é positivo, não é bom, que tipo de companhias nós vamos estar atraindo? Que tipo de amizade, que tipo de padrões psíquicos, mentais, que tipo de construções nós vamos estar elaborando, produzindo? E aí a gente vem com uma outra pergunta. O que faz com que eu seja um obsidiado ou obsidiada? Quais são os elementos de composição desse sistema ou dessa condição? A amizade, ela se constitui dos elementos que nós trouxemos na descrição, na conceituação. Afinidade, identificação, afetividade, respeito, amorosidade, disponibilidade para o processo obsessivo, afinidade. Isso é da lei. Isso é da lei. Afinidade, ação e reação. A lei da afinidade, ela é base para todos os processos. Não existe nada que suplante a lei da afinidade. A identificação e a sintonia. E aí a gente volta à lei de afinidade. O que promove a afinidade é justamente esse processo de sintonização. Então, assim, importa muito, mas muito que a gente tenha muito cuidado. Existe uma questão que nós temos discutido muito, que é: o que é que eu quero? A pergunta base que, na maioria das vezes, as pessoas se fazem é: qual é a minha missão na Terra? E nós temos aprendido que a pergunta base que nós precisamos nos fazer é:
o que é que eu quero, onde eu quero chegar, que nível eu quero atingir, o que eu busco de fato. Para que a gente atinja esses objetivos, a gente precisa assumir a consciência de quem somos, do caminho que precisamos trilhar. Quando eu não sei o que eu quero, qualquer caminho serve, qualquer coisa serve. Percebe? É preciso saber o que eu quero primeiro e onde eu quero chegar. Porque certamente que amadurecendo esse aspecto das questões, tudo que eu produzir em termos psíquicos, tudo que eu produzir em termos de atitude, me levará ao alcance do meu objetivo. Então, voltando mais um pouquinho, a gente vai para a questão do o que é obsessão. Obsessão, persistência dos espíritos maus, segundo Allan Kardec, a persistência dos espíritos maus que são exercidas sobre o indivíduo e que apresenta desde a simples influência moral sem sinais perceptíveis, como perturbação completa do seu organismo, das suas faculdades mentais. Então, assim, claro que aquilo que a gente vinha falando tem todo sentido em tudo que a gente produz. Importa entender claramente. E a isso eu peço para me permitir fazer mais uma observação. Porque ele diz assim: a persistência que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Ora, companheiros, desculpe, mas nem todo o processo ele é implementado, ele é imposto por um espírito mau. Não necessariamente mau, também mau, mas não necessariamente mau. Os processos obsessivos eles podem advir de um espírito brincalhão. Ele pode ser tudo, mas não mal. Pode ser irresponsável, mas não mal. Às vezes é pura ignorância. A leviandade é um mal? A leviandade é um mal. Uma inconsequência. Mas também produzido pelo processo de ignorância. Então, assim, é a mesma coisa que nós fazemos quando adentramos uma sala mediúnica. E tratamos todos os processos que ali se fazem presente como espíritos. A gente denomina os nossos irmãos como espíritos obsessores. Ou seja, os nossos irmãos são maus, todos eles são maus. Esquecemos nós que nós também estamos nessa viagem. Que nós também fazemos parte desta nave. Que também estamos buscando atingir esse processo de evolução que não tem sido fácil para nenhum de nós. Então cuidado em como lidamos com aqueles que adentram as nossas salas mediúnicas. Por que tratá-los como obsessor? Por que tratá-los como maus se não conhecemos os seus processos? Não sabemos que caminhos percorreram, que dores vivenciaram, a que foram submetidos antes de chegar àquela condição. Então, companheiros, uma das questões a que nós todos precisamos nos reportar, precisamos ter cuidado, precisamos atentar, é a essa questão. A ignorância nos leva a todo um comportamento, muitas vezes, eu diria que, assim, inadequado. Esse talvez fosse o termo mais próprio para essa questão. E aí a gente volta. A obsessão, uma outra descrição é o domínio que os espíritos inferiores exercem sobre certas pessoas. Okay? O seguinte, é o apego exagerado a um sentimento ou a uma ideia desarrazoada. Sentimento ou uma ideia desarrazoada.
todo processo descontrolado, equivocado, distorcido, tudo que nos leva ao exagero, tudo, absolutamente tudo, nós não podemos esquecer. Fortificante demais mata, estraga o fígado e nos leva à morte. Alimentação demais mata, estraga o estômago, estraga nosso sistema como um todo e nos leva à morte, pode nos levar à morte. Tudo, enfim, que nós resolvermos fazer e não procurarmos seguir, observar o equilíbrio, pode nos levar à derrocada. Então é preciso estar atento a isso. Então a gente vai e se pergunta, na verdade, essa questão, quais são os tipos de obsessão, né? E a obsessão, ela tem basicamente 3 tipos, que é a obsessão simples, a subjugação e a obsessão simples, a fascinação e a subjugação, né? A obsessão simples, segundo Allan Kardec, é quando um ou vários espíritos submetem, irradiam, influenciam o médium de tal modo que ele age ou não, mais pela influência do que propriamente por si. Então, assim, voltando à questão anterior, o que é uma obsessão simples ou o que é uma obsessão? No seu bojo geral, a obsessão é uma coisa só. Em se dividindo, o que nós temos é a classificação pelo nível de intensidade em que esse processo se instala. A obsessão simples é tida pela grande maioria das comunidades espíritas como uma obsessão fácil de ser tratada, fácil de ser resolvida. Ok, companheiros, mas é fácil de ser resolvida quando você se propõe a isso. Quando você não se aprasa com as influências que estão lhe alcançando, com a direção que estes seres estão nos soprando aos ouvidos, estão tentando inferir em nossos processos psíquicos. Por quê? A obsessão simples, ela é perigosa na minha concepção exatamente por esse aspecto, pela simplicidade, pela percepção clara daquele que a recebe, que a sofre, e percebendo, tipo assim, isso é uma bobagem. Ok. A questão é, tudo começa no primeiro degrau. Uma casa não se constrói do último lance. Ela nasce sempre na base, sabe? E da obsessão simples para o processo de fascinação, em não tendo a devida atenção daquele que está submetido, ou daquele que está se permitindo manter nesse processo, é um passo. Assim como é um passo do processo da subjugação, do processo da fascinação para o processo da subjugação. Porque o que é a subjugação? Subjugação tem como consequência graves pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium, porque, de certa forma, paralisa o raciocínio em relação às comunicações, fazendo com que o mesmo não acredite, esteja sendo enganado. Branco, importa muito. Branco, importa muito a dificuldade de perceber, de identificar o que está acontecendo quando sua tela é branca e aquilo que está se apresentando nela é branco também. Importa a gente estar atento para perceber que existem influências que elas, como que o espírito lança aquele padrão energético de tal modo que suprime o nosso próprio padrão. De tal forma que nós não somos capazes
de, digamos que, resistir a elas. Esses espíritos, eles começam a nos levar a uma crença de que eles são iluminados. Começam a nos fazer acreditar que são bons, que são espíritos devidamente esclarecidos, que querem, que buscam de fato o bem, e nos convencendo, ganham a nossa confiança, nos levam ao estado de confiança cega. Uma coisa que é muito interessante nesse aspecto, nesse momento aí, desse processo, é que eles usam todos aqueles que se aproximam com a tentativa de nos despertar do sono, da hipnoterapia, vamos chamar assim. Eles tendem a buscar um momento, uma situação qualquer, ou um comentário perdido muitas vezes, solto muitas vezes, para nos convencer de que aqueles estão tentando contra a sua própria integridade. Ou seja, esses espíritos nos afastam daqueles que tentam nos abrir os olhos, nos afastam daqueles que tentam nos alertar quanto ao processo de fascinação que estamos vivendo, quanto ao enganamento, à enganação que esses espíritos estão fazendo conosco. Porque nós, na cegueira, nesse estado de confiança cega, não conseguimos perceber, não conseguimos diferenciar, não conseguimos, na verdade, acreditar. Este espírito? Não. Ele é de luz, ele é bom, ele quer o melhor para mim. E vocês estão querendo me afastar dele porque vocês estão com ciúme, estão com inveja. Atenção, companheiros. Atenção. Nem tanto ao mar, nem tanto ao céu. Não sei se é isso. Então, assim, desse processo de fascinação para o processo de subjugação é um passo. E o processo de subjugação vai dizer o seguinte: a subjugação pode ser moral ou física. Moral, o subjugado é constrangido a resoluções muitas vezes absurdas e comprometedoras, que por uma espécie de ilusão ele julga sensata, assim como na fascinação. No corporal, os espíritos atuam sobre os órgãos, provocando movimentos involuntários, que normalmente eles não têm consciência, mas não conseguem, normalmente eles têm consciência, mas não conseguem resistir. É uma imposição literal. É por isso que eles denominavam, antigamente, nesse estágio, como possessão. Porque eles acreditavam que o espírito entrava no corpo e produzia todos aqueles movimentos. O processo de subjugação, como foi dito, o espírito, ele te leva a fazer coisas, a agir de modo que transgride muitas vezes a sua própria condição moral de origem. A sua própria moralidade acaba ficando comprometida. Assim como nos impõe movimentações orgânicas, físicas, fora do padrão. Assim, importa também entender, porque temos também o hábito de questionar a culpabilidade. De quem é a culpa? Por que eu estou sofrendo esse processo então? Quem é o culpado disso? Ou seja, eu quero saber quem é que está me obsidiando para ver o que é que eu faço com ele. Quantas vezes isso já aconteceu nas nossas salas mediúnicas, companheiros? Quantas vezes a gente não tem que esclarecer aos nossos irmãos, aos nossos companheiros, inclusive companheiros
muitas vezes antigos de doutrina, que estudam, que sabem, que conhecem, mas parecem, em dado momento, esquecer que os processos, primeiro, para identificar de quem é a responsabilidade da ocorrência, a gente precisa primeiro conhecer quem está emitindo e quem está recebendo. E lembrar que ele pode acontecer de desencarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado. É uma atrapalhação deslamada, né? Mas é assim, olha, você pode ser tão obsessor quanto um espírito. Muitas vezes, eu diria em grande parte das vezes, somos nós quem produzimos os processos obsessivos pela persistência em determinados padrões obsessivos, ou melhor, em determinados padrões mentais, em determinadas emissões, pela persistência em guardar determinados sentimentos, pela persistência em produzir determinados pensamentos. Nós acabamos por nos sentir bem com determinada fluência, com determinados pensamentos que produzimos ou que nos são propostos, e nós os aceitamos. Não dá para esquecer, é sintonia, afinização. O processo, a lei, diz que esse é definidor. Não há nada que supere esse processo. Não há nada que possa mudar uma situação se você não muda de estado, se você não muda de estágio. Um espírito que pensa preto só vai se afastar de você se você pensar outra cor, seja ela qual for, mas pensar outra cor. Um espírito que pensa, digamos que pensa carro, se o que você pensa é um passarinho, ele não vai se aproximar de você, porque você pensa diferente dele. Você pensa passarinho, ele pensa carro. E qualquer outro tipo de... Você pensa deserto, eu penso mar. Você pensa floresta, eu penso fogo. Não há aproximação. Não há como. Motivos para processos obsessivos são diversos. Nós vivemos num momento terrível de nossas vidas. Abortos incontáveis. Os amigos do erro que nos convidam para partilhar com eles, e muitas vezes nós cedemos. E achamos que é bobagem. Não, são amigos. São amigos, apenas queria que eu tomasse uma com ele, mas e daí? E se meu organismo é predisposto a... Aí você toma um dedinho de pinga. No dia seguinte, mais um dedinho de pinga. No terceiro dia, você sente falta da pinga. Você vai lá buscar. No quarto dia, você vai procurar um amigo para ir tomar uma pinga com você. No quinto dia, você não volta para casa. Traição. A sexualidade exagerada. Assim como eu falei anteriormente, a alimentação ao excesso, a bebida ao excesso, sabe? Existem processos que se instalam pela simples preguiça de raciocinar, pela simples falta do esclarecimento que nós não buscamos, mas queremos a salvação a si mesmo. A inveja, o abandono, a violência, a vingança, são processos que se instalam, companheiros, e nunca eles se instalam gratuitamente. Nunca eles se instalam à toa. Há sempre um elemento em nós, seres encarnados, ou
neles seres desencarnados, há sempre um elemento que os atrai, ou que nos atrai, com o qual eles se afinizam e se aprazam, com o qual nós nos afinizamos e nos apraz fazer parte do pacote. Acabamos por vivenciar processos terríveis. Terríveis. Muitas vezes de difícil trato, mas possível trato, sempre. Especialmente quando utilizamos a mensagem de Jesus, quando lembramos daquilo que ele nos propõe, quando abraçamos as propostas solidárias que nos vêm, nos chegam de várias formas por veículos diversos. Nós lembramos nesse momento de uma história de Divaldo que todo mundo conhece. Todo mundo conhece, né? Quando ele vinha lutando, ele conta isso, e a gente muitas vezes ri muito quando ele conta, porque ele sabe contar. Ele conta sobre um processo obsessivo que há muito tempo ele vinha tentando solucionar e não conseguia, simplesmente não conseguia, fazia de tudo. Evangelho no lar, preces, desobsessão, não havia o que fazer. Divaldo já era a mansão do caminho. Que trabalho, sabe? E mesmo assim ele não conseguia se desvencilhar do processo. Ao que ocorre que um trabalhador da mansão do caminho corre em busca dele, gritando ele que havia uma criança no cesto de lixo, em frente à mansão do caminho. Ele chega lá, pega essa criança e, quando vai subindo as escadas, ele olha para cima e ele percebe o obsessor. Aquele a quem por muito tempo ele vinha tentando se acertar. E aí ele pergunta: você ama essa criança feia e suja que está nos seus braços? Ele olha para o cidadão, olha para a criança e diz: não, ainda não, mas vou fazer o possível para amá-la o mais rápido possível. O obsessor então olha para ele e diz: está muito bem. Então, a partir de hoje, eu vou te deixar em paz, porque essa criança que está nos seus braços é a minha mãe. Amor, companheiros, solidariedade, consciência daquilo que você gostaria que fizessem com você se você estivesse naquele mesmo grau de necessidade. Não há como fugir disso. Lembra? Sintonia. Lembra? Afinização. Afinidade. Isso é uma construção. Ninguém nasce odiando ninguém, companheiros. Mesmo nesses processos que nós vivemos de culpabilidade, de desconhecidos, na verdade, mesmo nesses processos, ninguém nasce odiando você pela sua cor. Simplesmente, pura e simplesmente. Ninguém nasce odiando você porque você não tem cultura, porque você não tem dinheiro. Ninguém nasce odiando você porque você usa cabelo grande ou cabelo curto, branco ou cabelo preto, azul, vermelho ou amarelo. Isso é ensinado, meus irmãos. Isso é ensinado. É responsabilidade nossa mudar esse estado de coisas. Desculpem. Voltando, como identificar os processos obsessivos? Eu diria que é muito fácil, de certo modo, se nós nos dispusermos a isso, respeitando a individualidade de cada um, respeitando a particularidade de cada um, a vida privada de cada um. Enquanto pessoas responsáveis, pessoas que devem estar sempre atentas, especialmente aqueles que estão próximos de você. Observar
como são essas pessoas e como elas estão. Quais são os padrões dela e como estão esses padrões. A irritabilidade, por exemplo. A ansiedade, a inquietação, a impaciência, a intolerância, a mudança de humor constante. É muito importante que estejamos atentos a isso. Quantas vezes, dentro de nossas próprias casas, a gente não precisa ir muito longe. Nós não podemos esquecer que nós estamos falando de nós, companheiros, humanos, encarnados nesse processo de agora, vivendo cada um as suas dificuldades, cada um vivendo as suas histórias e as consequências das histórias que trazemos em nosso caçoar, em nossa sacola, em nossa mochila existencial. Lembrando sempre que tudo aquilo que fazemos influencia em nossas vidas, de hoje como de amanhã. Nada fica para trás, nada se perde em nosso viver existencial. E tudo quanto fizermos somará ou subtrairá no que tange à felicidade, ao acúmulo no nosso processo de construção, no nosso processo de evolução. E aí a gente vai. Quais os meios que a doutrina nos oferece para prevenir a obsessão? Eu diria que ao longo de nossa conversa, nós tocamos em vários momentos, nos vários princípios, nas várias formas, nos vários elementos de composição desse processo de tratamento da obsessão. E eu volto a repetir. Primeiro deles, Jesus, amor. Amai-vos, diz os nossos irmãos da doutrina espírita. Segundo, instruí-vos. Sabe? À medida que a gente se instrui, que a gente se esclarece, as luzes vão se ampliando, vão se fazendo. A gente só precisa ter cuidado para não se achar o dono do mundo, porque parece conhecer mais do que o outro. Conhecimento não é sabedoria, companheiros. Conhecimento não é sabedoria. E o conhecimento mal utilizado, mal direcionado, pode nos levar para abismos insondáveis. Então, como ocorre o processo da obsessão? Allan Kardec, repito, traz: amai-vos, amai os vossos inimigos. E lá, dentro desse mesmo capítulo do Evangelho, há uma passagem em que ele diz: reconcilia-te com teus inimigos enquanto estás a caminho com ele, pois não sairás de lá até que haja pago o último ceitil. Reconcilia-te com teus irmãos, que vai incorrer praticamente no mesmo processo, porque somos todos irmãos perante Deus. Mudança, transformação, voltamos ao princípio, metanoia. Transformem-se, porque o reino de Deus está próximo. Palavras de Jesus. Olha quando isso aconteceu. Jesus já falava sobre a necessidade da mudança íntima, da transformação íntima. Tá? Então, assim, à medida que o obsidiado se melhora, o obsessor tem duas possibilidades. Ou ele se melhora, ou ele se afasta. É claro que nós precisamos aprender a torcer e a trabalhar para produzir um padrão melhor. E produzindo um padrão melhor, que estes nossos irmãos que se aproximaram de nós, no momento em que nós produzíamos padrões inteiramente negativos ou extremamente negativos, se aproximaram, que eles permaneçam conosco no nosso processo de transformação.
no nosso processo de melhoria, na melhoria de nossa conduta. A melhoria de nossa conduta levará, consequentemente, a melhoria da conduta dos espíritos que nós estamos denominando como espíritos obsessores. E esse obsessor pode ser que sejamos nós. Portanto, nossa responsabilidade. Sugiro, companheiros, que a gente tenha cuidado. E quando percebamos estar sofrendo de alguma influenciação negativa, nos questionemos. Será que não sou eu quem estou atraindo esse irmão para mim? Como é que estão os meus padrões? Façamos as nossas reflexões. Nos proponhamos a isso. E vamos dar ao outro aquilo que nós gostaríamos que eles nos dessem. Se eu sou uma pessoa que produz pensamentos extremamente negativos, eu sei disso. Eu sei que sou. Eu posso não querer assumir, reconhecer. Só vou agravar a minha situação. Só vou atrasar o meu processo de melhoria, de encontro com o bem-estar, de encontro com a felicidade, de encontro com a harmonia íntima. Portanto, importa que nós tenhamos cuidado. Há uma historinha de uma senhora que Divaldo conta que na sala mediúnica ele estava ali há pouco tempo e ficava a observar todas as ocorrências. E de repente se manifestou um espírito. Aqui o doutrinador, com toda a sua empáfia, porque nós nos julgamos num dado momento, aqueles que trabalhamos como doutrinadores, muitas vezes nos julgamos os mais reais, os mais corretos, os mais adequados seres da Terra. Aqueles que melhor padrão desenvolvem, os salvadores da pátria, os salvadores do mundo. E acabamos por ignorar o respeito àqueles que se comunicam, àqueles que se manifestam, àqueles que estão ali conosco. E segundo diz Divaldo, esse cidadão se dirigiu para o espírito dizendo: você está no umbral e precisa de ajuda. Ao que esse obsessor olhou para ele e disse: eu estou no umbral e preciso de ajuda, eu quero sair do umbral. Mas e você? Você só pensa em ajudar os outros? Você não pensa em se ajudar também? Você se ajuda também? E aí esse cidadão, seu Raimundo, começa a ter reações incompatíveis com o processo de doutrinação. Começa a ter sentimentos contrários e o espírito está ali. O espírito conhece uma coisa que a gente precisa ter cuidado, ter atenção. Os espíritos que vão ao nosso encalço, eles nos acompanham, eles focalizam o nosso dia a dia, conhecem os nossos comportamentos. Então não adianta tentar enganar, dar uma de santo, porque nenhum de nós o é. Então assim, chegou uma hora que ele reagiu a uma pergunta do obsessor dizendo que não iria entrar no jogo do obsessor porque sabia que ele era obsessor há muito tempo e que faria tudo para desequilibrar ele, que estaria mexendo sempre nos pontos fracos dele. Então o obsessor diz a ele: ora, senhor Raimundo, o senhor, não é verdade que o senhor tem o coração cheio de mágoa de sua esposa que te traiu há mais de 10 anos com um dos seus melhores amigos? E você não perdoa essa situação, não perdoou até hoje? Seu Raimundo ficou completamente, eu diria que, em desalinho, em desajuste. E o espírito continuou:
falou sobre a questão dele com a esposa e falou sobre, eu diria que a perseguição dele. Foi assim que o obsessor tratou. O senhor vive perseguindo sua filha, proibindo ela de namorar, telefonando para ela toda hora para ver onde é que ela está, o que está fazendo. Você não tem vergonha? E começou realmente a relacionar toda a questão relativa a seu Raimundo. Seu Raimundo se desconcentrou de fato. Se desequilibrou de uma forma plena. E uma das irmãs que lá se encontravam pediu a ele que lhe permitisse. Era uma afrodescendente que se levantou. E eu diria que pela história envolta em uma luz maravilhosa, se dirigiu ao obsessor. Meu irmão, em nome de Jesus, perdoe-nos. Perdoe ao nosso irmão, me perdoe. Perdoe aqueles que te fizeram mal. Perdoe a esse a quem você envolve nesse momento. Porque ele, como você, como eu, todos nós falhamos, todos nós erramos. Perdoe, meu irmão. Será que você não está cansado? Nós temos certeza disso. Você não está cansado de sofrer na busca dessa reconciliação ou dessa reconsideração? Perdoe, porque preciso lembrar de Jesus, quando do alto da cruz ele se dirige a Deus e pede: Senhor, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Perdoa-nos também, meu irmão. Perdoa, para que você possa encontrar o seu bem-estar, a sua felicidade. Ao que o Espírito, baixando a guarda, baixando os olhos, chorando, agradeceu, dizendo que há muito ele não ouvia essa palavra, fazendo referência a muito, ele não ouvia de alguém chamá-lo de irmão. Então, companheiros, mais uma vez eu lhes convido a refletir sobre os vários processos aos quais nós nos vinculamos, a refletir sobre como tratamos os nossos semelhantes, a refletir sobre como tratamos aqueles que nos buscam, sejam quais forem as suas necessidades, sejam quais forem as suas carências. Lembrar que nós não estamos aqui por casualidade. Deus nos trouxe aqui, nos permitiu essa nova oportunidade para que nós pudéssemos corrigir as falhas cometidas, consertar as nossas relações, reparar todos os momentos em que nós, de alguma forma, quebramos um relacionamento, ferimos pessoas. Importa, companheiros, muito importante, que nós tenhamos consciência de que nós somos irmãos. E o que quer que nós façamos, voltará para nós. Mais uma vez, nós queremos agradecer a todos pela acolhida, pelo convite e pela atenção. Paz e luz para todos. Saúde, companheiros. Se protejam. Que Deus nos abençoe. Estamos de volta, meus irmãos, minhas irmãs, depois dessa atividade belíssima. Como eu já disse a ele, não podia ser diferente. A intuição nos indicou a pessoa que deveria conduzir o trabalho de hoje. E aí está, dito, sacramentado, batido o martelo, que não podia ter sido outra pessoa. Então, meu irmão Francisco, Chico, que você tenha todas as energias benéficas que a espiritualidade maior possa derramar sobre ti, sobre sua família, sobre aqueles com os quais tem a sorte de conviver contigo. Muito obrigado por essa oportunidade de trocar conosco essas lições, essas orientações, essas experiências que você pôde trazer para nós nesta manhã. Muito obrigado de verdade.
conte conosco. Como eu digo, estamos juntos, sempre. Tá certo? Um abraço especial a todos da CECIM, a Ellen, que coordena a atividade de estudos adultos na casa, as doutrinárias, nossa parceira também, a quem eu agradeço, porque ela foi fundamental também para que este trabalho acontecesse. E vamos encerrar? Então vamos nos preparar, porque essa prece final também será o nosso momento do passe virtual. Então vamos procurar uma posição confortável para que a gente possa sentir as melhores energias que a espiritualidade tem para cada um de nós. Mestre Jesus, estamos agradecendo, Senhor, por mais esta atividade desta manhã. Derrama sobre cada um de nós as bênçãos mais elevadas e possamos sentir, de fato, a mensagem que fora transmitida por nosso irmão, que nesse instante também está sendo envolvido das melhores energias do alto. Ele, seus familiares, seus amigos, todos enfim. Também, nesse instante, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, sintam as melhores energias dos mentores, dos trabalhadores, dos mensageiros do plano mais alto. Mensageiros esses, os quais se aproximam agora de onde estamos para ministrar o passe, e que direcionam a melhor energia para os nossos chakras, refazendo as nossas energias vitais, percebendo através da nossa respiração o processo de absorção da energia do plano maior e a eliminação daquelas energias que nos fazem mal. Ao inspirar, absorvemos a energia do alto e ao expirar, colocamos para fora aquilo que não nos é satisfatório. Então, inspiremos. Expiremos. Mais uma vez, inspiremos. Expiremos. Última vez, inspiremos. Expiremos. Gratidão aos trabalhadores passistas do plano espiritual. Gratidão a todos que estiveram conosco aqui presentes. Curtam este vídeo, compartilhem com aqueles que vocês conhecem. Façam parte dos nossos canais, das nossas redes sociais, do nosso canal do YouTube. Façam parte do canal da Sociedade Espírita Cristã Irmã Miriam, situada na cidade de Madre de Deus, nossa casa irmã também. Façam parte desta corrente de divulgação, de aprendizado da doutrina espírita. E mais uma vez nós agradecemos a todos por esta manhã de paz e bem. Deus conosco. Até a próxima, se Deus quiser. Um bom domingo para todos.